Muito boa noite a todos. Muito legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Mais uma palestra pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. E o tema de hoje é o medo. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Pessoal que vai chegando, boa noite a todos. E assim a gente vai se conectando nessa noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que estão chegando agora. Hoje o nosso tema, Dias Atuais e o Medo do Caminho Espiritual. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Pessoal que vai chegando, boa noite a todos. Boa noite, Carla. Legal você estar aqui com a gente. Boa noite, João Lauro. Boa noite, Rodrigo. Legal, o pessoal vai chegando aí e a gente vai tocando a noite de hoje com o tema Dias Atuais e o Medo do Caminho Espiritual. Esse é o tema da noite de hoje. Você que vai chegando aí, pode ir comentando, pode ir compartilhando e a gente vai fazendo com que as pessoas enxerguem mais o nosso trabalho através desse caminho que a gente está tocando aqui. Legal o pessoal chegando aí. Muito boa noite a todos que estão participando. É muito legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Pessoal, e para que a gente possa se harmonizar e dar início ao trabalho da noite de hoje, eu vou pedir para vocês, aonde vocês estiverem, que vocês se coloquem numa posição de paz, de harmonia, e que a gente possa se conectar juntos. Boa noite, Drica. Que o nosso amigo Jesus possa estar conosco, junto com todos nós, nessa caminhada, nesse dia de hoje, nesse trabalho, junto com os nossos amigos espirituais, que sempre nos conduzem e estão presentes conosco em todos os momentos da nossa jornada. E que possa se fazer luz na seara do trabalho, que todos nós possamos compartilhar dessa energia e possamos, de verdade, permear essa energia entre todos nós, irmãos de caminhada, irmãs de caminhada. Estamos todos aqui, hoje plantando, semeando, colhendo os frutos de outrora e os frutos daquilo que fizemos hoje, no aqui e agora. Que possamos, neste momento de profunda reflexão, trazermos luz, paz, consciência e entendimento à nossa jornada terrestre. Que o nosso amigo Jesus, que nossos amigos espirituais nos iluminem na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, Alvandino. Boa noite a todos que estão aí com a gente, todos que estão acompanhando o trabalho. E o tema de hoje, Dias Atuais e o Medo do Caminho Espírita, Caminho Espiritual. Gente, quando a gente vai falar em medo, me recorre, a minha profissão me traz isso, me traz esse conhecimento, que os maiores medos humanos, inclusive, é muito interessante isso, porque nessa semana, inclusive, eu fazia um trabalho em que eu falava sobre o maior medo humano. O maior medo humano é se apresentar. Você sabia disso? O maior medo humano é a gente ir para frente de algumas pessoas que a gente não conhece e falar sobre algum tema, vender algum produto, se apresentar, fazer uma apresentação. Por isso que é tão significativo isso. E olha só o dado. Mais de 80% das pessoas no mundo têm medo de se apresentar. Esse é o maior medo humano. E ele perde, inclusive, para o medo da morte. E me fez refletir muito sobre esse tema hoje, querendo trazer algumas coisas para vocês, porque a gente tem medo de se apresentar, a gente tem medo da morte e depois temos outros medos. Mas esses dois primeiros são muito significativos.
E são muito também que trazem uma visão do que a gente faz conosco mesmo diante do medo que nos paralisa, o medo que nos impulsiona. E daí fica a pergunta, mas nós temos medo de morrer ou temos medo de viver? Porque são dois medos que necessariamente nos fazem pensar muito. Nosso maior medo, medo de morrer ou medo de viver? Não há mais tempo. Esse é o caminho que a espiritualidade maior nos traz, que nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo de pensar no medo que nos paralisa, porque são nas ações do dia a dia, são nas ações e nas consequências do dia a dia, é que realmente vamos refazer aquilo que precisamos refazer de nós mesmos. Mas o medo muitas vezes nos paralisa por uma reação muito íntima e humana, mas é o mesmo medo que muitas vezes nos impulsiona a caminharmos mais, a fazermos mais, a buscarmos mais, a sairmos da zona de conforto, a entendermos os reflexos da vida que são tão importantes para que nós possamos entender de verdade o que viemos fazer aqui. E muito provavelmente, e a espiritualidade traz algumas coisas para nós, que o medo, sim, o medo, ele vai estar presente nas nossas ações. Porque a coragem de ontem é o medo de hoje. A coragem de hoje é o medo de ontem. E são duas esferas que se contrapõem, mas também são duas esferas que se conectam profundamente na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. Boa noite, Lisane. E quando falamos especificamente nos medos, Emmanuel nos traz uma coisa muito clara sobre o medo. O medo é a sombra que carregamos no coração. Atentem a isso. O medo é a sombra que carregamos no coração. Porque por inúmeras vezes nós arrastamos situações na nossa vida e buscamos subterfúgios. E daí a gente vai procurar as mais diversas alternativas de concretizarmos a nossa verdade em relação aos outros, permitindo muitas vezes alguns desmandos de consciência, querendo justificar por A mais B que estamos certos no nosso intento. E daí a gente vai buscar, né? A gente vai buscar doutores do amanhã, buscadores do amanhã. Muitas vezes, inclusive, vamos buscar, não, eu entendo essa situação me é permitida nessa existência, porque na outra vida eu era isso, na outra vida eu era aquilo, e aí a gente, diante dessas complexas alternativas, buscamos a nossa verdade enraizada profundamente na nossa mente e não na consciência crística que precisamos desenvolver ao longo da nossa jornada humana, sempre entendendo que nós não somos muito diferentes do que fomos ontem. A espiritualidade deixa muito claro, o Livro dos Espíritos deixa muito claro isso. Nós não somos muito diferentes do que fomos ontem. Porque normalmente, muito provavelmente, estamos aqui nas mesmas jornadas do ontem. Ou em jornadas muito parecidas, porque ainda não vencemos os vícios emocionais, ainda não vencemos as barreiras emocionais, ainda não vencemos os nossos instintos mais profundos. E por isso estamos naquela família, estamos naquele seio de pessoas, nós estamos altamente conectados e buscando profundamente o entendimento daquilo que estamos fazendo das nossas jornadas humanas. Boa noite, Marli. Então, a gente para e começa a entender, através disso, o medo é a sombra que carregamos no coração. Não há mais tempo. Não há mais tempo para o medo. Não podemos permitir o medo nas nossas existências. Mas precisamos, sobretudo, sermos conscientes do que está acontecendo. Sermos conscientes das
atribulações da nossa vida, de todas as manifestações, e ficarmos cientes que aquele desafio que hoje se apresenta, diante de uma angústia, diante de um desafeto, diante de várias coisas, ele precisa profundamente ser entendido primeiramente por nós, que carregamos essa jornada, e a partir dessa jornada precisamos sim nos desenvolvermos como seres humanos, buscando sempre a consciência crística numa relatividade profunda. Porque sabemos, somos sabedores, que vamos passar o resto da nossa vida sem chegar muito próximo a essa consciência. Mas percebendo que o medo não pode mais ocupar os nossos espaços. O medo não pode mais ser tolerado. O medo, ao invés de ser paralisante, precisa ser o combustível do que buscamos aqui. Nem sempre estaremos certos, corretos nas nossas atitudes no nosso dia a dia, nem sempre. Mas se não fizermos nada, estaremos profundamente comprometidos com o nosso desenvolvimento. Não é sendo tolerante ou inventando histórias que vamos resgatar o nosso passado, que vamos buscar o nosso passado, e sim tomando a nossa vida com coragem, com ânimo e com uma profunda vontade de chegarmos nessa perfeição relativa, que é o que nos sobra, é o que nos resta nessa jornada humana. Uma perfeição relativa. Aí a gente busca médiuns. Todos nós somos, né? Todos nós somos médiuns. Aí eu tenho medo de ser médium, de desenvolver a minha mediunidade. Depois, eu desenvolvo a minha mediunidade e daí eu tenho mais medo ainda. E daí eu frustro, daí eu paro, eu congelo diante daquilo que eu preciso necessariamente desenvolver. Ali está uma ferramenta de trabalho que veio no nosso encontro e que precisa necessariamente ser desenvolvida. E nós temos isso como um pedido antes de virmos para cá. Interessante, porque pedimos isso e depois ficamos perplexos diante dessa mediunidade e não conseguimos daí talvez desenvolver. André Luiz, através de Chico Xavier, já dizia uma coisa muito profunda. Quando falo da nossa existência, que ela não era muito diferente da de ontem, André Luiz nos explica, através de Chico Xavier, nunca queira remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Deixando uma prova clara, evidente, que nós estamos trabalhando aquilo que já fomos ontem, em todos os sentidos. E, portanto, o medo de morrer ou o medo de viver? O medo de enfrentar as adversidades? Ou o medo de ver um horizonte muito grande na sua frente e não conseguir caminhar? Há algum tempo atrás, falando com uma pessoa que eu tenho profundo carinho, ela me dizia o seguinte: eu entendi mais ou menos o caminho. Eu entendi qual o caminho que eu tenho que percorrer. Mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu paraliso, eu estou com medo, eu não consigo mais. Eu preciso me afastar do centro, eu preciso me afastar do estudo, eu não consigo mais. Eu já entendi, eu estou apavorada. Ela me confidenciava, deixando claro que naquele momento o medo vencia ela naquele instante. O medo, principalmente o medo, paralisava as suas energias para que continuasse na senda daquilo que era a mais profunda verdade para ela mesma. Basta perceber nas nossas lutas, nos nossos anseios, nos nossos desafios, em tudo que acontece na nossa vida.
Absolutamente tudo. Com um poder da autorresponsabilidade muito enraizado conosco mesmo. Autorresponsabilidade, entendendo que nossas lutas, nossos anseios, nossos desafios e absolutamente tudo que acontece conosco na nossa vida é uma responsabilidade profundamente nossa. E deixa claro um recado do universo que aquele caminho já foi um caminho que nós trilhamos. Se você hoje é uma pessoa de paz, pode ter certeza que lá atrás você foi já uma pessoa da guerra. Se você hoje é uma pessoa da guerra, muito provavelmente lá você era uma pessoa de paz. Entende o contraponto da vida? Nos deixando claro que o que acontece hoje, aqui e agora conosco, na nossa vida, e que muitas vezes não entendemos, tem profunda relação conosco mesmo. Não é com A, com B, com C, com o que acontece na nossa vida. Com aquela, eu vou pegar um exemplo, com aquela senhora que simplesmente te fechou no trânsito e você brigou com a senhora. Não é. Ela está ocupando um papel para que você entenda o que você precisa refazer dentro de si, dentro da jornada de desenvolvimento. E o medo, nesses dias atuais, realmente nos paralisa. E muitas vezes é muito mais fácil ter medo e usar o medo como uma bengala e parar. Não agir mais. Mas a inércia é muito comprometedora, talvez até mais comprometedora que a própria ação em fazer o bem, a caridade, buscando um irmão, buscando uma irmã, sem medo. Sem medo. E com profunda esperança no coração e na alma. Porque sim, fomos permeados ao mundo, todos nós, com determinada missão. E essa missão se revela dia a dia. Essa missão se revela nas coisas mais simples da tua existência. E por mais que você acredite que não, por mais que você acredite num pseudo-controle da sua existência, esse controle talvez não exista. Pense e reflita sobre quais são as maiores angústias, quais são as maiores perguntas da sua vida e pergunte para você mesmo se você já não as fez durante a sua jornada. Porque se você já a fez, é muito claro, fica evidente, boa noite Rose, boa noite Débora, fica evidente que você já percorreu esse caminho nessa existência e, portanto, está mais do que na hora de olhar para isso e entender com profundidade o que está sendo dito para você, sem palavras. Se as situações são recorrentes na tua existência, alguma coisa está com um sinal amarelo na tua direção, não na direção do outro. Porque muitas vezes queremos culpar ou penalizar A, B ou C, porque fica mais fácil, porque daí eu não preciso ser consciente. Eu simplesmente aponto o defeito, aponto a mazela, esquecendo todas as minhas mazelas, todas as minhas intolerâncias, todas as minhas inquietudes, todos os meus anseios, todas as minhas lutas. Porque fica simples de operar dessa forma. E talvez não seja esse o caso. Afinal, se estamos aqui, temos um propósito. Fica claro e nítido, ao decorrer da nossa existência, os propósitos, os requisitos que trazemos de outrora, e não precisamos pesquisar nenhum guru do amanhã para que entendamos o que precisamos fazer hoje, aqui e agora, sem medo e com esperança. E quando a gente fala em revirar o nosso passado para que isso fique claro,
É aquela pessoa que diz assim, eu já entendi o que eu fui na vida passada, por isso que nessa vida eu estou sofrendo desse jeito. E deixando um recado claro para si mesmo, que aquela bengala emocional vai ser usada o resto da vida. E acreditamos nós outros que estamos aqui para não ter bengalas nenhuma, bengalas da existência, e sim que possamos entender o que mais nos assusta, o que mais nos incomoda, e a partir desse momento nós tenhamos a clareza do que precisamos fazer e que façamos, por mais lentos, vagarosos que formos na jornada, mas que a cada momento avancemos 1 centímetro que quiser, 1 centímetro, mas que todo dia nós consigamos de verdade avançar 1 centímetro. Porque inertes não estamos. Quando viemos aqui, viemos com um propósito claro. E muitas vezes imploramos para estarmos aqui, hoje, aqui e agora. Então não tenha medo de viver. Tenha medo de parar. Tenha medo de não ter mais esperança. Tenha medo de não ter mais fé. Tenha medo de se perder no caminho. Mas jamais tenha medo de viver. Não busque outras encarnações, videntes do amanhã ou qualquer outra coisa. Entenda que o que está acontecendo hoje precisa da sua consciência na sua existência. E a sua consciência será determinada a partir do seu ponto de visão e que você consiga entender que do outro lado tem uma pessoa que completamente diferente de você, tem um óculos da vida ou tem um entendimento da vida completamente diferente do seu. E que aquela pessoa não está certa nem errada e que você não está certo nem errado. Afinal, nenhum de nós, nessa existência, sabe exatamente o que é certo, o que é errado. Nós temos pistas através do que enfrentamos todo santo dia. Nós temos pistas do que precisamos desenvolver através de nós mesmos. Fator da autorresponsabilidade. Seja responsável. E quanto mais você souber dessa jornada, mais você será responsável por você e pelas pessoas ao seu redor. Nós viemos aqui para observar. É muito interessante, eu sempre falo isso. Viemos aqui para observar, não para julgar. Julgar nos torna comuns. Comuns. Porque olhamos tudo com um olhar muito comum, latente e muitas vezes desproporcional àquilo que realmente queremos da nossa existência humana. Então, a vida por si só nos dá traços claríssimos do que precisamos fazer. Agora, depende de nós. Agora, a bola está na sua mão. Agora, você decide. O recado da noite de hoje é mais ou menos isso. Que o medo, nos dias atuais, que permeia a nossa existência, que ele se transforme. Porque não temos mais tempo. Precisamos, muitas vezes as pessoas falam conosco e dizem assim, precisamos ser bons espíritas. Não, não precisamos ser bons espíritas. Precisamos sim ser bons cristãos. Sejamos nós espíritas, sejamos nós umbandistas, sejamos nós católicos, sejamos nós evangélicos e assim por diante. Precisamos, acima de tudo, sermos bons cristãos. No nosso estudo dessa semana, no estudo, ficou claro em 2 passagens o que é um homem de bem. O homem de bem não é um espírita, não é evangélico, não é um católico. O homem de bem, ele tem qualidades morais que são muito superiores a qualquer religiosidade. E sim, então precisamos sim sermos cristãos.
entendermos a real filosofia de Cristo e trazermos para a nossa existência essa filosofia numa realidade paralela. Sim, paralela, porque a realidade do Cristo é exatamente infinita perto de nós, que avançamos 1 centímetro a cada dia. Espero do fundo do coração que essas palavras, ou que uma frase, que esse contexto da noite de hoje tenha feito real sentido para você. E a palavra que fica é gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente nessa noite de hoje. Muito obrigado. E agora a mensagem final, nossa prece de encerramento. Vou pedir para você, aonde você estiver nesse momento, que se coloque numa posição relaxada. Eu fiz uma pequena prece para a gente agora orar juntos nesse momento. Amado amigo Jesus, foi nesse dia que nós vimos a luz dos teus olhos, iluminando o nosso caminho, conforme seus ensinamentos, seguindo a trilha da vida, a trilha da família, a trilha de um pergaminho de outrora, escrito a várias mãos, nos deram a real noção da verdade da vida aqui na Terra. Não há mais espera, o que há de verdade é uma pequena noção. Noção de entendimento, de estudo e de verdadeira paixão. Paixão pela vida e paixão pelas pessoas que nos cercam. De certo, não há um só movimento que seja incerto. Na espiritualidade, as coisas da vida se movem com ação. Ação propositada no bem e na caridade, e para essa ação não há pré-requisitos. O que há é somente uma pergunta: qual a sua assiduidade? Palavra que representa o quanto você irá comparecer nos caminhos e descaminhos da vida e o que há de ser. Se eu me perder, se eu me encontrar, afinal, o que fazer? Não existe certo ou errado no caminho da jornada terrena. Precisamos muitas vezes apenas de uma pequena centelha para entendermos o que a nossa consciência nos prova. A cada desafio uma boa nova, mesmo que seja passageira. Se existe uma missão, nós aqui nos apresentamos firmes e fortes, pois quando chegarmos aqui, receberemos todos os aportes necessários para todos os desafios da vida. E a vida, ela muitas vezes nos proporciona um corte doído, profundo, escancarando o nosso íntimo, mostrando tudo aquilo que escondemos de nós mesmos, diante dos obstáculos que não conseguimos transpor, pois ainda habita dentro do nosso peito muito orgulho legítimo. Amigos espirituais nos acompanham nessa grande jornada, muitas vezes nos orientam nos caminhos que escolhemos para não terminarmos nossa caminhada de forma errada, para que possamos seguir no rumo do bem. As coisas vão por ruelas tortuosas e muito além da nossa imaginação, além da nossa criação e muito além do que acreditávamos que conseguiríamos ir. Quando chegarmos lá no fim, vamos entender tal citação. Aqui nós conseguimos vir, mas sentimos que foi só até aqui. Olhamos para a estrada da vida e vimos a longura das nossas almas, que aqui cercadas de vida, quase ceguetas do destino, mas ainda calmas. Porque se caminharmos até aqui, podemos ir além e fazer mais, sem olhar para trás. Sabe por quê, amigo Jesus? Porque você está aqui. Que assim seja. Nossa eterna gratidão, mais uma vez, à nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Agradeço a todos vocês que compareceram aqui, que estavam aqui com a gente, que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que estavam presentes aqui. Para todos os nossos irmãos que, de certa forma ou outra, vão receber esse conteúdo, vão receber esse material e vão estar conectados conosco, que a nossa energia parta de nós para todos os outros e que essa energia que permeia todos nós
seja significativa nessa noite de hoje. Muita gratidão, forte abraço e até a próxima.